Muito bem-vindo à nossa EBD online, a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista, que mesmo em meio a este isolamento social que foi nos imposto pela pandemia da Covid-19 e também pelas autoridades na área de saúde, os governos, estamos lançando mão desta ferramenta através da gravação das aulas em vídeos disponibilizados no YouTube. Você pode acessar a este curso, o curso Nova Vida. Esta é a segunda aula. Nós ainda continuamos na primeira lição, o plano da salvação, e agora vamos para a segunda aula, que trata do problema do pecado. A primeira aula você encontrará disponível no culto que foi transmitido na semana passada. Está na página da igreja no Facebook e também estará no canal da igreja aqui no YouTube. Você terá acesso à primeira aula. Nós tratamos sobre o plano eterno e destacamos que a salvação é tanto fruto da soberania de Deus, que toma a iniciativa por amor de resgatar e reconciliar-se com o ser humano, quanto também implica na responsabilidade do ser humano em responder a esse chamado de Deus, uma vez que mesmo depois do pecado, Deus preservou no ser humano esta capacidade de, pela sua decisão, escolher o caminho de volta para o relacionamento com Deus. Mas nós precisamos agora voltar a nossa atenção para o problema do pecado, entender de fato o que significa o pecado, quais são as consequências do pecado e como nós devemos lidar com ele. Quero chamar então a sua atenção para o assunto principal dessa aula, falando para você sobre a diferença que existe entre o pecado enquanto comportamento e o pecado enquanto um estado da alma, uma condição da existência do ser humano. Nós habitualmente relacionamos pecado com ações ou com omissões, com palavras, com atos, com comportamento. Mas, biblicamente, nós entendemos que isso é manifestação do pecado, evidencia uma condição de pecado. Quero chamar a sua atenção, estou aqui com a minha Bíblia, espero que você também possa acompanhar com a sua. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas traduções trazem a palavra destituídos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje usa a expressão afastaram-se da presença de Deus. A ideia de separação, de afastamento. Inclusive, essa tradução é melhor, porque relaciona-se melhor com a língua original. A ideia de afastamento, de distanciamento de Deus. Todos os seres humanos, pecadores que são, eles foram separados de Deus. Essa ideia de separação é fundamental para que nós compreendamos o nosso estado de pecado. Afirmamos na aula anterior que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, criou para si, para um relacionamento consigo, porque o ser humano foi criado em liberdade, mas é como um ser dependente de Deus. Então, essa ideia de afastamento de Deus, como consequência do pecado, vai nos levar a compreender esse estado do ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9, nós encontramos o relato da queda. Queda é a expressão que nós usamos para essa condição do ser humano após o pecado, a rebeldia, a desobediência contra Deus. Você deve se lembrar daquela cena no Jardim do Éden, quando Deus, capítulo 2 de Gênesis, diz, versículos 15, 16 e 17, que Deus pôs no meio do jardim uma árvore da vida e depois a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ordenou que dessa árvore o homem não poderia comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. É isso que diz o Senhor. Mas no capítulo 3, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava
no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Veja bem, a partir do momento que o homem peca, ele sofre então essa destituição. Ele se separa de Deus e ele se torna então carente dessa glória de Deus, desse relacionamento com Deus. É tanto que o texto aqui está dizendo que Deus procurou o ser humano na viração do dia, na ideia de que havia um relacionamento íntimo, uma comunhão, a ideia de passear, de andar juntos. Mas nesse momento o ser humano já não podia caminhar com Deus. E Deus, ao longo de toda a história da salvação, buscou o ser humano para caminhar com ele. Até que, como veremos adiante, Jesus veio para ser esse caminho, quando o homem pode de novo andar com Deus. Então, diante desse estado de queda, o ser humano não é mais capaz de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é um Deus perfeito e poderoso. E ele não pode conviver com o pecado. Dessa forma, nós entendemos, por exemplo, quando Deus chama o povo do Egito e liberta através de Moisés, e em Gênesis capítulo 20, você vai lembrar, quando Deus apresenta ao povo os 10 mandamentos, nós vamos entender ali algo muito importante para o plano da salvação. Nós vamos entender que Deus se apresenta como Deus libertador, o Deus que retirou o povo do Egito poderosamente, mas que estabelece uma lei e exige então que o povo tenha fidelidade, que tenha compromisso, que tenha santidade. No momento que Deus apresenta a lei para o povo, ele está dizendo: eu sou santo e vocês precisam se santificar. Vocês precisam abandonar todas as práticas que vocês adquiriram ao longo desses 400 anos, todas as práticas pagãs do Egito, e também se prevenirem contra as práticas pagãs dos povos cananeus, das terras que vocês passaram a ocupar, porque eu sou santo. Então, a lei de Deus foi dada no contexto não para que se tornasse um caminho de volta para Deus, mas para atestar, para denunciar que seria impossível o relacionamento do homem com Deus, a não ser pela graça, pela misericórdia de Deus. Quando Deus outorga a lei, ele está revelando as suas. Então nós vemos que quando Jesus, Deus encarnado, sobe ao monte das bem-aventuranças e interpreta a lei com toda a radicalidade, com toda a originalidade, mostrando qual foi, desde o princípio, a pretensão de Deus, a intenção de Deus em outorgar a lei através de Moisés, ele então mostra que houve uma falha, um desvio no caminho. Os fariseus, os escribas, estavam interpretando a lei como sendo um meio para o relacionamento com Deus. Através de práticas religiosas, através do comportamento, eles acreditavam e ensinavam que as pessoas poderiam ter comunhão com um Deus santo, um Deus perfeito. Mas Jesus vem para revelar que, na verdade, a lei de Deus é uma prova de que o pecado é um estado da alma. Jesus veio para revelar que a lei mostra o pecado no interior. Por isso que ele acusou os fariseus e os escribas de hipócritas. Ele deixou claro que eles estavam procurando uma prática externa, e aí nós lembramos daquela expressão que Jesus usou: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eles interpretavam a lei somente do ponto de vista externo. O homicídio era só o assassinato, tirar a vida. O adultério era só ter relações sexuais. Mas ele diz: olha, se você odiar o seu irmão, você já está sujeito ao mesmo juízo. Se você olhar para a mulher do seu próximo com o desejo de adulterar com ela, você já cometeu o adultério. Então, Jesus mostra que Deus revelou a sua santidade no Monte Sinai, entregando os 10 mandamentos, e agora ele estava mostrando, revelando o pecado no interior do ser humano.
Isso para mostrar, então, que o pecado não é um comportamento. O pecado é um estado da natureza humana. É o estado da queda. É o estado de quem vive separado de Deus. A comunhão com Deus foi quebrada. E é por isso que nós cometemos atos, pensamentos, atitudes pecaminosas. Os estudiosos da religião judaica, estudiosos do Antigo Testamento, entre eles um professor nosso, professor Meval Rosa, explica que os judeus acreditavam que o pecado era uma inclinação para o mal. Em hebraico, Yetzer Hará, uma inclinação para o mal. Daí vem, segundo os estudiosos, a origem do que os cristãos passaram a chamar de pecado original. Pecado original, então, é essa condição ou estado de pecado. É o que Langston chamou de pecadeiro, o que torna o ser humano uma árvore que produz frutos que são pecado. Qual é, então, o pecado original? O que aconteceu com o ser humano quando ele se rebelou contra Deus e desobedeceu? Então, Deus é amor. Criou o ser humano para revelar sua glória, o seu amor, para que o seu amor fosse realizado. Deus, então, se ofereceu, se doou. O ser humano foi criado com essa mesma capacidade de se entregar ao outro, de abrir a sua vida para o outro. Em primeiro lugar, para Deus, devotando toda a sua vida. E uma vez em comunhão com Deus, também sendo capaz de amar o próximo. Vejam que em todas as Escrituras nós encontramos esses dois mandamentos unidos, amar a Deus e amar ao próximo. O que aconteceu quando o ser humano se rebelou contra Deus? Ele se assumiu como sendo o centro da sua vida, a fonte da sua existência, como autossuficiente, algo que ele nunca foi, porque foi criado dependente de Deus, e passou a viver de uma maneira egoísta, voltada apenas para os seus desejos, para os seus interesses. Então, o que nós ouvimos chamar de pecado original, que para os judeus era essa inclinação para o mal, é, na verdade, egoísmo. A fonte da maldade na existência humana é essa inclinação egoísta para pensar apenas em si mesmo, não levando em conta que existe um Deus santo, um Deus de amor, que espera de nós gratidão, porque nos criou para Ele, e o próximo, que precisa também da nossa atenção, do nosso cuidado. Vamos ler alguns textos que falam sobre o pecado original ou sobre o estado de pecado do ser humano. Por exemplo, Gênesis 6 trata da corrupção do gênero humano antes de apresentar a vida de Noé como sendo um justo. E o versículo 5 fala o quanto o pecado é um estado de maldade do ser humano. Veja o que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Coração, para os hebreus, era a vida interior, o ser interior. Deus está dizendo então que constatou que já naquele momento da história a humanidade tinha o coração, o ser interior totalmente inclinado para o mal. Então, pecado não é comportamento. Pecado é um estado egoísta, rebelde contra Deus, que não leva em conta a gratidão devida ao Criador, o amor recebido dele, que deve ser compartilhado pelo próximo. Uma outra ilustração para o pecado original, como o egoísmo, é o Rio Jordão e o Mar Morto. A bacia do Rio Jordão deságua no Mar Morto. Ele recebe então as águas que vêm do norte da Palestina. Mas ali próximo da fronteira com o Egito, não há mais vazão. O Mar Morto está cercado pelo continente. Toda a água que ele recebe, ele retém. O que acontece no Mar Morto, o mar salgado, ele não tem vida. Continuar
pensando em pecado não como comportamento, mas como um estado da alma, e buscar, biblicamente, alguns exemplos. Eu prefiro sempre usar o exemplo do salmista Davi, que depois do pecado, de adultério, de assassinato, reconheceu que aquele não era apenas um ato, não era apenas um comportamento, era o reflexo de um estado da alma, era a sua condição humana, desde o seu nascimento. Salmo 51, versículo 5 diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, também falam desse estado de pecado e chama de iniquidade. No Salmo 51, você poderá ler depois e perceber que Davi usa a expressão transgressão e iniquidade, desde o início do Salmo. Transgressão para algo externo, uma quebra da lei, mas iniquidade como algo interno, o que leva a transgredir, o mal interior. E na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa palavra aqui, injustiça, também é traduzida como iniquidade. Somente Jesus pode nos purificar desse estado de maldade do nosso ser. Agora, caminhando para uma definição mais clara de pecado, é importante que a gente, nessa aula, defina muito bem. O texto que nós podemos escolher com segurança é Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é muito rico para entendermos essa doutrina que está sendo exposta. Primeiro, a palavra pecado aqui, hamartia no grego, significa errar o alvo. O conceito de pecado é este: errar o alvo. Uma vez que eu me distanciei de Deus, careço da glória de Deus, perdi a comunhão com Deus, eu vivo um estado de iniquidade, de maldade no meu ser, e então eu não sou mais capaz de acertar o alvo. Qual o alvo? Andar com Deus. Assim como Adão perdeu esse privilégio, Deus procurando Adão no jardim: onde estás? Então, errar o alvo da existência, da vida, que é o relacionamento com Deus. O que é pecado? Errar o alvo, tanto nessa condição existencial, quanto nos atos, nos pensamentos, nas atitudes diante da vida. Qual é então o alvo da vida humana? É muito importante então você saber qual é o alvo, para entender que pecado é errar esse alvo. Isaías capítulo 43, versículo 7, Isaías 43, 7, o profeta vai nos dizer: A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. O pecado, então, é destituir-se, é afastar-se, é separar-se da glória de Deus, da comunhão com Deus, do ser de Deus. O pecado, então, é errar o alvo. Você, nem eu, somos capazes de viver dessa forma, a não ser pela graça de Deus. Perceba, então, que nós estamos aqui enfatizando o que significa o pecado e as suas implicações, o seu significado na nossa existência, porque nós queremos ressaltar mais adiante, na próxima aula, que só é possível viver o relacionamento que Deus quer ter conosco a partir da sua graça, da sua iniciativa, do seu favor para conosco. O Salmo de número 8 é um salmo conhecido que fala que o ser humano foi criado com esse propósito, a coroa da criação. Versículos 5 e 6 diz: Fizeste-o, no entanto,
por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ser humano que só é menor em glória do que Deus. Está acima da criação e recebeu então a responsabilidade de ser mordomo da criação. Mas não é capaz, por si só, uma vez que pecou, se distanciou, se afastou de Deus, de viver de acordo com esse alvo. O alvo que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, criado à semelhança de Deus para esse relacionamento com Deus. Qual é então o salário ou o pagamento devido ao pecador, uma vez que ele se rebelou contra Deus? Eu e você nos tornamos egoístas, procuramos viver do nosso jeito, não levamos em consideração que existe um Deus Santo, Criador, e que busca um relacionamento de amor conosco. O resultado é a morte. Na Bíblia nós encontramos a morte significando sempre separação. A morte física é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. E a morte eterna é a separação eterna entre Deus e o homem. Aqui o texto está falando sobre a morte espiritual e eterna. Ou seja, a pessoa que morrer fisicamente separada de Deus, eternamente estará morta. Ou seja, separada de Deus eternamente. Nós precisamos entender a seriedade disso e a urgência de pregarmos o Evangelho para que vidas sejam transformadas, para que os mortos sejam ressuscitados juntamente com Cristo. Porque quem ainda não vive o relacionamento com Deus está morto espiritualmente e poderá viver a morte eterna. Agora, esse texto é maravilhoso porque ele fala da graça de Deus. E ele diz assim, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós entendemos então que uma vez que pecamos, o único direito que nós temos é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, que é um Deus de amor, que toma a iniciativa de nos salvar, apesar do nosso pecado, Ele nos oferece gratuitamente, sem merecermos, a vida eterna. O que é a vida eterna? É a vida de Deus, é a comunhão com Deus. É poder viver o relacionamento que Deus sempre quis ter conosco. Esta é a vida eterna. Nós concluímos então esta aula com 3 perguntas que poderão servir para que você aprofunde esse estudo e revise antes de passar para a próxima aula. Um estímulo para que você continue estudando e também possa, nos comentários desse vídeo, participar conosco, interagir e trazer a sua contribuição. A primeira pergunta que nós fazemos é: o pecado é um comportamento ou um estado? Pecado é comportamento ou estado? Lembre do Salmo 51, versículo 5 e da experiência de Davi. Você então constatará que o pecado é um estado da alma. Uma outra pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: o que significa pecado? O que significa pecado? Nós falamos muito nesta aula sobre o problema do pecado. O que significa pecado? Lembre-se de 2 versículos. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lembre-se que pecado é errar o alvo para o qual Deus nos criou, que é a sua glória. É esse estado de maldade por separação de Deus, por rebeldia e desobediência contra Deus. E por último, eu quero deixar essa pergunta: qual a consequência do pecado? Ou quais as consequências do pecado? Lembre-se, com esse último versículo que nós estudamos, Romanos 6, 23, que o pecado tem uma consequência imediata, que é a separação, a perda da comunhão com Deus, mas também tem uma consequência eterna, que é a morte eterna. Então, espero que você tenha aproveitado com esse vídeo esta revisão da doutrina da salvação nesse ponto muito importante, que é o problema do pecado. Próxima aula será sobre a solução para o pecado, e aí nós vamos concluir
essa lição sobre a doutrina da salvação, no seu primeiro capítulo em nosso curso, que é o plano da salvação. Que Deus abençoe.